Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar dos episódios 4, 5 e 6 de Ironheart. Ai, cara, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas nós estamos revivendo o final de The Acolyte. É sério, cara, Harry Williams fez um pacto com o diabo. Tá, deixa eu me explicar melhor, certo? Eu não tô dizendo que Coração de Ferro, a série, é ruim como The Acolyte. Nada jamais vai ser tão ruim quanto The Acolyte. Eu tô falando do final da série mais especificamente, que, assim como em The Acolyte, não resolveu absolutamente nenhuma das questões apresentadas durante a primeira temporada, se preocupando apenas em deixar um gancho que os roteiristas acreditam, de forma totalmente equivocada, que seria interessante e que deixaria o público enlouquecido por uma segunda temporada, bradando na internet, tragam-nos uma segunda temporada. Bom, numa coisa eles estão certos, cara, o público realmente deve ter ficado enlouquecido de raiva por ter visto o que foi feito no final dessa temporada, Harry Williams fez um pacto com o Mephisto, cara. Sabe quando isso vai ser resolvido, meu velho? No mesmo dia em que aquela aparição do Darth Plagueis no final de The Acolyte for resolvida. Nunca, jamais, porque com esse final, meu chapa, eu duvido que Ironheart possa ganhar uma segunda temporada. Tá, tudo bem, cara, vamos começar pelo começo, certo? Essa série ainda é daquela leva anterior, aquela fatídica reunião lá de emergência que o Kevin Feige fez com os times de produção da Marvel, quando ele chamou todo mundo na xixa, e estabeleceu um controle de qualidade mais rígido para as próximas produções. Você se lembra que a gente falou sobre isso bastante naquela época, Em maio de 2024, o CEO da Disney, o Bob Iger, que tinha acabado de voltar, anunciou que a empresa planejava lançar no máximo 2 ou 3 filmes e 2 séries da Marvel por ano, em contraste com o que estava sendo feito até então, com até 4 filmes, 6 séries sendo lançados num único ano. O que motivou essa mudança foi o desempenho abaixo do esperado de várias produções, cara. The Marvels foi um fracasso retumbante de bilheteria, arrecadando apenas 206 milhões de dólares para um orçamento de 374 milhões. Invasão Secreta, Quantum Mania também decepcionaram. A partir disso, a Marvel fez uma correção de curso, com Deadpool e Thunderbolts se tornando os melhores exemplos desse novo foco, que são boas produções. Além disso, grandes lançamentos como Vingadores Doomsday e Guerras Secretas foram postergados, para o fim do ano, ganhando mais tempo de produção. Lindo! O grande lance é que Ironheart ainda é uma série que vem lá daquela leva de quantidade sobre qualidade. E esse é um traço que fica aparecendo o tempo todo na série à medida que você assiste. Tudo bem, vamos começar pelo mais importante. E o mais importante é como o episódio final de Ironheart faz questão de mostrar como os roteiristas não se importam absolutamente com a construção da personagem principal da série, como eles jogam todo o arco dela no lixo na tentativa de criar um gancho tosco para a segunda temporada. A mesma Harry Williams, que foi alertada desde o episódio 4 sobre os perigos envolvendo o capuz lá do Parker Robbins, uma peça criada nas dimensões mais sombrias do multiverso, dá uma volta de 180 graus no último episódio e resolve tentar roubar os poderes do Parker para ela, para tentar trazer de volta a sua amiga Natalie do Reino dos Mortos, uma coisa que ela sabe que é impossível. E ela faz isso mesmo depois de descobrir que a criatura que fez essa belíssima peça de vestuário costuma influenciar as mentes das pessoas a quem ela tem acesso para consumir as almas dessas pessoas. No episódio 5, a Zelma fala sobre Dormammu e o que ele fez com Caecilius, e mesmo assim a Harry aceita fazer um trato com um diabo que diz que é pior do que o Dormammu. Ou seja, a série, que começou como um estudo sobre o luto, um estudo sobre a dor de processar traumas causados por pessoas que nos são tiradas em circunstâncias violentas, que deveria ser uma jornada rumo ao amadurecimento, à cura, à aceitação, terminou com a protagonista virando as costas pra tudo isso, se jogando de cabeça na decisão mais estúpida que um ser humano poderia escolher, fazer um pacto com o diabo. Uma mulher da ciência, cara, uma cientista. Velho, eu fiquei tão decepcionado com esse final que eu quase desisti de fazer esse review desses 3 últimos episódios, mas o problema não foi apenas o final horroroso que os caras escolheram. A gente tem mais coisa pra falar. Toda a série sofreu com um problema gravíssimo de verossimilhança. Deixa eu explicar isso melhor, cara. De forma simples, verossimilhança é a sensação de que algo faz sentido dentro da lógica interna da história. Não quer dizer que aquilo precise ser real ou possível aqui no mundo real, mas sim coerente com as regras estabelecidas pela própria narrativa. Ou seja, você pode ter alienígenas, magos, deuses nórdicos, desde que o comportamento deles, os eventos e as consequências respeitem o que foi combinado com o público como sendo a regra do jogo, certo? Como isso funciona num universo tão absurdo como o da Marvel, a resposta tá na consistência. O
público aceita que existam coisas que não existem na realidade, né? Como o multiverso. Na verdade, o multiverso até existe, né? Um guaxinim falante com problemas de controle de raiva, desde que essas coisas se comportem de forma lógica dentro desse universo. Exemplo, se o Homem-Aranha é atingido por uma rajada de energia qualquer, ele pode sobreviver por causa do poder aumentado que ele tem, mas um civil não pode passar por isso sem virar carvão, correto? Em outras palavras, quanto mais fantasioso é o mundo, mais importante é que ele seja coerente com ele mesmo, porque são justamente os pequenos detalhes que fazem a mágica parecer real, são os limites, as consequências, os padrões de comportamento, os riscos, é isso que dá peso às escolhas dos personagens. A verossimilhança nos detalhes serve para manter o público investido. Entende? E esse foi o grande problema com essa série. Eu não acho ruim que o Capuz tenha conseguido entrar na cela do Ezequiel para propor um trato com ele. Isso tá no combinado com o público. O Capuz é mágico, né? Ele é imbuído de magia das trevas, tá tudo certo. O problema é o Ezequiel Stein conseguir montar todo aquele equipamento de aprimoramento biônico assim que ele colocou os pés fora da cela dele no episódio 4, por exemplo. Putz, velho, meia hora depois do cara sair da cadeia, ele já tava ali com uma sala de cirurgia pronta, com uma máquina ultra sofisticada para implantar tecnologia no corpo, tudo montado, ligado, funcionando, pronto pra transformar ele num super vilão, cara. De onde saiu essa tecnologia? Foi ele quem projetou e criou tudo aquilo, e os caras conseguiram montar tudo em meia hora. Você entende que não é como o Mercador do Poder lá da série do Falcão e do Soldado Invernal, né, que vivia em Madripoor, tinha todos aqueles contatos espúrios que a gente via durante os episódios, né, tudo sendo construído para que a gente acreditasse no poder dele, né, todo o contexto nos fazia acreditar que aquela pessoa teria realmente acesso a todos aqueles recursos, mas aqui a gente não tem nada disso, né? Parece que essas coisas saíram do nada, né? Como se fosse um episódio de Os Padrinhos Mágicos. Eu também tinha comentado no outro vídeo a respeito do tipo de energia que a Riri tinha que conseguir para fazer a armadura funcionar, né? Você se lembra? Pois é, ela explica que a armadura funciona com uma mistura de energia solar e energia eólica. Mas, cara, isso também não faz sentido, né? Porque nós sabemos que nesse mundo a questão energética ainda é um problema global, como é aqui no mundo real, né? Não dá pra acreditar que essa armadura vai funcionar com energia solar, nem o telefone funciona com energia solar, nem o Tamagotchi funciona com energia solar. Porém, no primeiro episódio a protagonista não apenas faz a armadura funcionar com esse tipo de energia, mas faz com que ela vá de Massachusetts até Chicago usando esse tipo de energia, cara. Mais de 1.500 quilômetros de distância, só com energia solar, com uma armadura voando. Ela acabou de resolver a questão energética que preocupa o planeta há séculos, né? Então alguém dá um Nobel pra Riri. Outro exemplo, a protagonista foi expulsa do Mitch no episódio 1 e levou com ela a armadura que ela tava criando por lá, né? Ok, isso faz sentido, né? Ela é uma adolescente, tava irritada, fez uma besteira. O que não faz sentido é o Mitch não ter acionado imediatamente a polícia pra ir atrás da moça na casa dela pra recuperar essa tecnologia de ponta que foi roubada, né? E não qualquer tipo de tecnologia, cara. Tecnologia com potencial destrutivo enorme, é como levar um tanque de guerra pra casa. Eu me dei o trabalho de pesquisar, cara. Todas as pesquisas e invenções feitas por professores, pesquisadores, funcionários ou estudantes usando recursos do MIT, laboratórios, equipamentos, financiamento, etc., pertencem ao MIT. Isso está definido nas políticas oficiais de propriedade intelectual da universidade, né? Mas ninguém por lá se incomodou em acionar as autoridades para recuperar um recurso valiosíssimo que foi roubado, né? E será que ninguém nas Forças Armadas ficou preocupado ao ver uma armadura parecida com a do Homem de Ferro sendo detectada ali, cruzando o espaço aéreo no radar, cruzando o país e agora tá ali permanecendo no closet de uma adolescente em Chicago? No episódio 3, os policiais vão atrás da Riri, né, por conta da ligação dela pro Stewart, né, que acabou morrendo, a última pessoa a ligar pra ele foi ela, e quando o sistema mostrou o nome da Riri Williams na tela do computador, lá na delegacia, com o endereço certinho dela, o nome certinho dela, será que não tinha nenhum pop-up piscando em algum lugar, alertando pra uma queixa por propriedade roubada do Instituto de Tecnologia de Massachusetts? São várias situações assim, ao longo desses 6 episódios de Ironheart, que ficam tirando o espectador o tempo todo da imersão, né? Porque os conceitos mais elementares de causa e efeito são sumariamente ignorados pelos roteiristas. Eu não quero ser um velho amargo aqui, certo? Ficar dizendo que a série só teve coisas ruins porque ela é igual a The Acolyte. Ela não é igual a The Acolyte, cara. Ela teve algumas coisas realmente legais no meio de todo o caos e falta de cuidado com a história, né? E provavelmente a melhor coisa de todos esses 6 episódios, né, tenha sido a estreia tão aguardada de Mephisto do MCU, cara. Impecavelmente interpretado pelo Sacha Baron Cohen, velho. Se tem uma coisa que vale a pena nessa série são essas poucas cenas com ele, né? Mesmo que essa versão do
Meme não tenha aparecido ali toda vermelha, com aquela capa esvoaçante. O cara simplesmente matou a pau, né? Na verdade, cara, ele até aparece com o visual clássico dele, né? Porque se você der uma olhadinha aqui na parte de trás da colher, quando ele tá mexendo ali, aquela bebida quente que ele tá tomando, a gente vê que aparece aqui no reflexo a versão verdadeira de Meme, né? Todo vermelho, com aqueles olhos brilhantes, muito bacana. Ele fez um trato com Shakespeare, fez acordos com os 100 mais ricos da revista Forbes, 3 papas e um Beatle, o Ringo. Muita coisa se explica no caso do Ringo, aliás, né? Esse é um personagem que eu quero demais ver em outras produções, adorei o Sacha Baron Cohen. Mesmo assim, eu preciso confessar que teria sido bem mais legal ver a história original do capuz do Parker Hobbins sendo contada na série, né? Nos quadrinhos, um cidadão chamado John King, primo e melhor amigo do Parker Hobbins, que é um alcoólatra e um ladrão em recuperação, conta pro cara sobre um trabalho no armazém que estaria ali guardando bens valiosos, e aceitando o trabalho, Parker acompanha o John até esse armazém, onde eles tropeçam no ritual místico que tinha sido abandonado, que resulta num encontro com um demônio chamado Nisanti. O Parker atira no demônio, aparentemente matando o bichão, né? E depois ainda rouba a capa com o capuz e as botas do Nisanti, cara. Pois é, a coisa não tá fácil nem pros demônios. Parker então descobre que as botas fazem com que ele possa flutuar e o manto permite que ele fique invisível enquanto ele prender a respiração. Aliás, na série você vai perceber que o Parker também precisa prender a respiração para ficar invisível. E já que nós tocamos nesse assunto, cara, é justamente por isso que o Parker aparece nessa cena, cara, debaixo d'água, praticando apneia. Quanto mais tempo ele conseguir prender a respiração, mais tempo ele vai conseguir ficar invisível. É por isso também que ele pratica yoga. Velho, o cara ficou debaixo d'água ali por mais de 11 minutos. Eu sei que isso parece loucura, mas tem gente que consegue ficar bem mais tempo do que isso sem respirar, cara. Acredite se quiser. Mergulho de apneia é um esporte reconhecido internacionalmente, né? E é usado inclusive para pesca submarina, treinamentos militares, treinamento de surfistas profissionais e até cenas de determinados filmes, né? Missão Impossível foi um filme em que os atores tiveram que treinar esse tipo de técnica. Curiosidade, aliás, cara, a brasileira Carol Meyer se tornou a mulher com o maior tempo de apneia no mundo, com 18 minutos e 32 segundos sem respirar em 2009. Então teria sido tão legal se os caras explicassem isso na série, né? Mas em nenhum momento é explicado que o Parker precisa prender a respiração para conseguir ficar invisível, né? E aquela cena da banheira fica então completamente deslocada, né? Sem propósito por causa disso. Um monte de gente deve ter ficado se perguntando, cara, por que os caras colocaram essa cena aqui na série, né? Adicionar essa questão do tempo que ele consegue prender o fôlego poderia ser usado para trazer uma certa sensação de urgência para os roubos, você entende? Com um tempo determinado para que as tarefas fossem executadas até que o Parker não conseguisse mais prender a respiração. Mas enfim, enquanto isso, a Riri tá analisando ali o pedacinho de tecido que ela conseguiu roubar do capuz, ali do Parker. A fonte da energia do capuz não é conhecida, não é nem da Terra e nem das raças alienígenas, de que se tem notícia. No fim das contas, a protagonista acaba se dando conta de que precisa abordar o problema sob uma outra perspectiva, né? E é aqui que outro elemento que eu gostei muito nesses episódios foi introduzido, uma personagem muito legal dos quadrinhos que aparece na livraria da Senhora Stanton, a Zelma Stanton. Essa é uma personagem tirada diretamente dos quadrinhos do Doutor Estranho, velho. Ela apareceu pela primeira vez em Doctor Strange, volume 4, número 1, de 2015, e a Zelma era uma bibliotecária comum do Bronx que procurou Stephen Strange um dia para uma consulta bem peculiar, né? Ela estava com larvas cerebrais vivendo na cabeça. Coisa leve! Aliás, essas larvas cerebrais são mencionadas, né, pela Zelma na série, quando ela tira aquele frasco ali das mãos da mãe da Riri. Ela diz que quando esse tipo de coisa pega, é difícil de tirar. Nos quadrinhos, o Doutor Estranho ajuda a Zelma a se livrar dessas larvas e a partir daí a vida da moça muda completamente, né? Ela acaba se tornando assistente do Doutor Estranho, ajudando o Mago Supremo na organização da biblioteca do Sanctum Sanctorum, que aliás é cheia de livros malditos, né? Grimórios vivos, escadas que levam para outras dimensões, e com o tempo ela mostra que tem grande aptidão para as artes místicas e começa a treinar como feiticeira, aprendendo feitiços, lidando com entidades sobrenaturais e até mesmo enfrentando ameaças cósmicas ao lado do bom doutor. Na série, a mãe da Zelma, a Mad, é uma feiticeira que foi treinada no Camartage, e a Zelma é a filha que estudou magia e aprendeu tudo como autodidata. Eu teria preferido que a história dela fosse a mesma dos quadrinhos, né? Inclusive citando o Doutor Estranho. Ela não precisava mostrar o Doutor Estranho, poderia apenas citar o que aconteceu. Mas enfim, essa é uma personagem que eu também gostaria muito de ver em algum outro momento, bem mais do que a própria Riri Williams, diga-se de passagem, né? Porque esse final de episódio conseguiu acabar com qualquer tipo de vontade que eu tinha de ver essa personagem algum dia novamente. E como se não bastasse ter metido o cara na maior enrascada da vida dele, a Riri vai até o silo secreto do Ezequiel, arromba o lugar pra ter onde pensar. Azar se ele tá na cadeia, né? O problema é dele. A partir de agora, a missão é descobrir uma forma de destruir o capuz,
pelo menos até o episódio 6, quando ela vai mudar completamente de ideia. Enquanto tudo isso tá acontecendo, Ezequiel aceita o trato com o capuz, é libertado e monta ali o seu laboratório ultra sofisticado com tecnologia de ponta no espaço de mais ou menos meia hora. Como a gente comentou, né, a verossimilhança que vá pro diabo. Ele consegue se tornar um indivíduo aprimorado, exatamente como nos quadrinhos, e depois de uma luta totalmente mequetrefe ali dos capangas do capuz naquela lanchonete, o Ezequiel aparece para dar uma sova na Ironheart. Isso é parte do trato com o Parker. O que o Zack não sabe é que o sanguessuga colocou toda a tecnologia biomecânica que existe no corpo dele sob o controle do Parker naquele momento ali do procedimento. Você viu isso? Mas eu confesso para você que eu ainda não entendi como, apenas com um nome ali digitado num terminal, a tecnologia no corpo do Ezequiel passou a ficar à disposição das ordens do Parker. Até porque o Parker também não parecia estar usando nenhum tipo de dispositivo para isso, né? Esse foi mais um caso de magia, a magia do roteiro mal escrito. E ele acaba ficando apenas com a IA da armadura, né? E precisa de peças para montar uma nova armadura. E aí que nós temos mais uma volta horrorosa dos roteiristas para tentar criar um momento que seja emocional, mas que erra o alvo de forma espetacular por não fazer o menor sentido. Ela desmonta o carro que o padrasto dela tinha dado de presente para conseguir as peças para uma nova armadura. Eu não sei em que planeta, cara, uma pessoa consegue montar uma obra de arte, de design, como essa nova armadura, numa garagem usando peças de um carro desmontado, né? As armaduras do Tony Stark são feitas com tecnologia de ponta, usando peças, dispositivos ultra sofisticados, extremamente caros, com robôs trabalhando dia e noite para renderizar e montar esses equipamentos, mas Riri Williams e a turma do bairro conseguem montar uma armadura tão bacana quanto as do Tony, ainda mais estilosa até, só com peças de um único automóvel antigo. Sim, cara, isso é forçar demais a tanga. Se ela tivesse construído uma armadura parecida com aquela primeira lá de Wakanda Forever, aí sim faria sentido, cara, porque aquela armadura lá parecia sim ter sido feita com peças de carro. Por outro lado, eu gostei demais do fato de que com essa armadura não é possível encontrar uma fonte de energia que seja forte o suficiente para manter o traje funcionando, né? Pelo menos não uma fonte de energia nesse mundo. Isso sim faz sentido. Assim, a protagonista precisa recorrer à magia. Sério, cara, eu achei essa proposição muito legal. E nós precisamos nos lembrar, né, do que nós aprendemos lá no primeiro filme do Doutor Estranho. A magia sempre cobra um preço. E o reator da armadura não consegue processar a magia ao mesmo tempo em que mantém a Natalie funcionando. Assim, a IA acaba sendo apagada e a Riri perde definitivamente a amiga mais uma vez. Esse é o preço de se usar a magia. E é justamente aqui, gafanhoto, é aqui que a série perdeu a chance de apresentar um propósito maior do que apenas mostrar algumas lutas mais ou menos, né, e um punhado de armaduras que aparecem muito pouco na tela para justificar uma série inteira. Eles perderam a chance de mostrar a Riri finalmente lidando com o trauma de perder a melhor amiga e o padrasto de uma forma tão brutal. Você entende? Eles perderam a oportunidade de mostrar uma personagem amadurecendo ao entender que ela não pode controlar tudo ao redor dela, por mais que ela tenha talento e uma mente genial. Isso é parte do que significa se tornar adulto. Mas isso, cara, foi tirado de nós, porque os caras precisavam de um gancho para uma possível segunda temporada e sacrificaram todo o arco da protagonista para conseguir isso. E como se esse final horroroso não bastasse, nós ainda somos agraciados com uma cena pós-créditos, na qual Parker Robbins continua vivo e aparentemente não aprendeu nada com os eventos recentes, e ele vai procurar a Zelma, provavelmente para retomar ali a sua carreira de bandido mágico, né? E num último golpe derradeiro no que tinha sobrado de verossimilhança nessa série, a menina parece tentada a conversar com o Parker, velho. O que eu posso dizer, cara? Eu venho com o coração aberto pra essa série, certo? Porque eu realmente achei a perspectiva de fazer um embate entre ciência e magia aparecendo ali numa história, turbinando tudo com uma armadura movida a feitiços, uma ideia genial, cara. E continua sendo uma ideia genial. Mas infelizmente Ironheart é fruto da sua época. Uma época pré-greve dos roteiristas em que os projetos estavam sendo aprovados em quantidade para preencher ali os espaços na grade do Disney Plus, e os executivos da Marvel ainda acreditavam que só o carimbo ali da Marvel Studios era garantia de sucesso. E tem outra coisa também, né, cara? Essa é uma história de uma heroína que no final das contas não ajudou ninguém ao longo de toda a série dela. Ela não salvou ninguém, velho. Ironheart não salvou ninguém, ao contrário, ela só prejudicou pessoas. Ela foi desonesta enquanto ela tava no
Mitch, depois foi desonesta ao se juntar a um grupo de bandidos pra executar golpes pra conseguir dinheiro, e nesse meio tempo um monte de gente se deu mal, direta ou indiretamente por causa dela, né, aquele guarda que levou um tiro quando tinha mandado ela parar, depois todos aqueles seguranças lá da empresa do Hunter Mason, sem contar o Ezekiel Stane, né, cara, que viu ela como uma amiga no final das contas, conseguiu os recursos pra ela e terminou na cadeia, se transformando num inimigo público número 1 e agora precisa viver escondido da sociedade. Então que raio de história de heroína é essa? Sim, essa série também era voltada pra um público mais infanto-juvenil, mas isso não é desculpa, né? Não importa se é uma série que tem como alvo uma audiência adolescente, cara, qualquer história tem obrigação de respeitar a inteligência do seu público. Ironheart, infelizmente, não fez isso. Mas nem tudo é tristeza, né, meu velho? Porque se você tá enfrentando problemas de queda de cabelo, tem aquele cupom bacanérrimo da Manual pra você garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido no site, começar hoje mesmo o seu tratamento contra a calvície. Então tudo bem se ficou decepcionado com Ironheart, mas não vai ficar decepcionado com esse tratamento porque seu cabelo vai voltar, cara. É um tratamento que eu recomendo porque eu mesmo o faço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.